Você já parou para pensar que talvez aquilo que você está esperando não precise ser criado, mas apenas despertar dentro de você? Neville Goddard ensinou algo extraordinário. Existe uma palavra que precisa ser implantada no homem. E quando essa palavra encontra um terreno preparado, ela não permanece apenas como uma ideia. Ela cria raízes. Ela cresce. E, no tempo certo, rompe para a realidade. Mas existe uma diferença fundamental entre simplesmente ouvir a palavra e permitir que ela seja realmente implantada dentro de você. E é justamente sobre esse mistério que Neville fala nesta palestra de 15 de dezembro de 1967. Transmitindo e implantando a palavra. Talvez você tenha ouvido muitos ensinamentos sobre imaginação, fé e criação da realidade. Mas hoje você vai descobrir uma camada ainda mais profunda desse ensinamento. Porque, segundo Neville, aquilo que foi verdadeiramente implantado em você não pode permanecer escondido para sempre. A semente vai germinar. E quando ela romper, algo dentro de você despertará. Prepare-se para ouvir esta palestra com outros ouvidos. Porque talvez a pergunta não seja: quando o meu desejo vai acontecer? Talvez a pergunta seja: o que já foi plantado dentro de mim? Vamos entrar juntos nessa poderosa mensagem de Neville Goddard. A história mais incrível já contada ao homem ou que poderia ser contada ao homem é o Evangelho. Você e eu lemos no Jornal da Manhã, e estamos todos animados que alguém transplantou um coração. A revista Time se refere a isso como a operação definitiva, tirar um coração de alguém que está morto e colocá-lo no corpo de alguém que precisa muito de um. Por quê? Eu não sei, mas ele quer vegetar além do seu momento presente. Mas, no entanto, é chamada de operação definitiva. Agora, posso lhe dizer o que o Evangelho realmente é em essência. Deus, o Deus que criou todo o vasto universo e o sustenta, tornou-se homem para que o homem se torne Deus. Você consegue conceber alguma história maior no mundo? Bem, quando o homem a ouve, ele vira as costas para ela. Somos informados de que ela é contada aos homens do mundo e eles a recebem de 4 maneiras diferentes. Mateus 13 versículo 3, 23. A maioria se afasta completamente dela como a história mais incrível e estúpida que já poderia ser contada. Dizem que ela cai na beira do caminho e os pássaros do céu a devoraram. Então há aqueles que a pegam ansiosamente, mas não estão preparados para realmente recebê-la, e então durante a noite ela cria uma pequena raiz, mas então vem o sol e a queima porque não tinha profundidade. O sol torna visíveis os fatos da vida, as coisas que você e eu chamamos de reais, e nega completamente a realidade do que foi ouvido, e eles pensaram que deve ter sido apenas um sonho ocioso. Então cai sobre, bem, os espinhos e os cardos do caminho. Todos os cuidados da vida. Eles são sobre pagar aluguel, comprar comida, roupas e seguir em frente neste mundo. E então deve haver um momento no tempo em que cuidaremos disso, mas não agora, e então todos os espinhos e os cardos e os cuidados do mundo sufocam. Então há aqueles que foram preparados. Eles ouviram e lutam para mantê-lo vivo. Enquanto lutam para mantê-lo vivo, eles preparam o solo para recebê-lo. Alguns produzem o 30, o 60 e o 100 por um. Agora, quando você ouve isso, isso é transmitir a palavra. Você pode rejeitá-la, você pode tê-la simplesmente queimada pelos fatos da vida, sufocada por todos os cuidados do mundo. Ou você pode ouvi-la, essa história mais incrível que já poderia ser contada ao homem e então se preparar para recebê-la, para que então a palavra, tendo sido transmitida, possa ser implantada. Toda a diferença do mundo. Receba com mansidão a palavra implantada, a qual é poderosa para salvar a sua alma. Tiago 1, 21. Isso pode parecer para você, bem, o cúmulo da insanidade. Mas não estou falando fora de hora, não estou especulando, estou lhe contando o que sei por experiência própria. Então, essa é a diferença entre transmitir a palavra, tê-la rejeitada, sufocada, queimada ou aceita. Então chega aquele momento no tempo em que a palavra pode ser implantada, enxertada. A palavra traduzida como enxertado na versão King James e implantado na versão padrão revisada, é uma palavra composta.
Temos, antes de tudo, a preposição em, dentro de que significa fixar em lugar, em tempo ou estado. E então temos uma palavra que significa inflar, explodir, simplesmente brotar. Em outras palavras, germinar. Então, tomamos a palavra e a palavra é Deus, o próprio Deus sendo implantado naquele solo que foi preparado, que é o homem. É feito internamente. Quando é implantado, bem, então, em seu próprio tempo, ele rompe, e um sistema definido se desdobra internamente, um plano definido, e esse realmente começa a se expandir daquele momento em diante, expande e continua a se expandir, e se expande em Deus que criou este universo e o sustenta. Não uma coisinha, ele se expande em Deus para todo o sempre, o próprio Deus que criou todo o vasto universo. Agora, posso lhe dizer, parece estúpido e bobo, mas é verdade. Eu opero todas as noites. Eu transmito a palavra diariamente, durante todo o dia. Quer eu faça como estou fazendo agora, estou transmitindo a palavra. Mas há momentos no tempo em que sou chamado, e você não faz isso aqui, onde eu sou o cirurgião e estou implantando a palavra, enxertando a palavra. Há nesta audiência aqueles que tiveram essa experiência onde eu a enxertei. Não dói. Receba com mansidão a palavra implantada, que é poderosa para salvar suas almas, pois a alma poderia permanecer indefinidamente neste mundo. Está tudo em nossa própria e maravilhosa imaginação humana. E o homem está bastante satisfeito em ganhar 1 bilhão e ganhar 2 bilhões e ganhar 4 bilhões, e se achar completamente maravilhoso. Se você leu a edição atual da revista The Post, realmente se você olhar com um olhar maravilhoso e bem-humorado, você vai rir muito. Há aqueles que têm 2 bilhões de dólares, um homem solteiro, seu nome é H.L. Hunt, veio do Canadá, um garoto pobre, ele tem agora 77 anos, e ele tem seus 2 bilhões. Hoje à noite, alguém lendo isso ficaria com muita inveja desse homem de 77 anos com seus 2 bilhões de dólares, e que, em um futuro não distante, tira o pequeno casaco chamado estado de consciência de 2 bilhões e se encontra de volta à juventude, 20 anos, e não possuindo 2 bilhões de dólares. Uma revelação completa desse estado. E ele começa tudo de novo. Então ele ouve a palavra e isso não o interessa. Mas ele não está sozinho. Há outros, acredite ou não, em nossa terra fabulosa com outros 2 bilhões, um Gary, um Hughes, todos esses, que não têm noção da história, a história mais incrível do mundo, que você está destinado a se tornar o próprio que criou todo o vasto universo e contém dentro de você esses bilionários. E eles são todos pobres em seu mundo. Eles não podem fazer um fio de cabelo da cabeça. Aquele que fez os olhos, não verá? Aquele que fez os ouvidos, não ouvirá? E você está destinado a se tornar aquele ser que cria todos os olhos e ouvidos do universo, e faz crescer todo o cabelo do universo e tudo no mundo. Com seus 2 bilhões, ele não pode fazer um pequeno fio de cabelo. Ah, ele pode comprar uma peruca, sem dúvida. Com esse tipo de dinheiro, você pode comprar todas as perucas do mundo, mas não pode fazer um pequeno fio de cabelo que cresça. E você está destinado pela história quando é enxertado a se tornar aquele que cria todo o vasto mundo. Agora aqui, eu tenho um amigo meu, ele está sentado no fundo esta noite, seu nome é Bill. Alguns anos atrás, ele foi preparado para uma cirurgia e foi enxertado nele. Ninguém sabe quando o enxerto realmente começa a germinar. Então somos informados no primeiro capítulo de Atos, quando? Ele disse, não é para você saber o tempo, a estação que o Pai fixou por sua própria autoridade. Atos 1, 6. Então não pergunte quando vai explodir e explodir em flor e começar a expansão. A outra senhora, ela está sentada aqui esta noite à minha direita, e apenas algumas semanas atrás ela foi enxertada. Agora, quando vai explodir, ninguém sabe. Você é informado, não, nem mesmo o filho sabe, apenas o Pai por sua própria autoridade. E todos estão sendo enxertados conforme são preparados. É preciso preparação para o campo receber esta história fantástica. Então, quando eles dizem que isso transplante de coração é a operação definitiva, não é uma operação comparada a esta operação. Como nos é dito em Ezequiel, capítulo 11, e Jeremias, capítulo 24,
eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo dentro deles, para que eu possa tirar deles o coração de pedra e dar-lhes um coração de carne, então eles serão meu povo, e eu serei seu Deus. Jeremias nos diz, eu lhes darei um coração novo para que saibam que eu sou o Senhor. Eu posso te dizer de agora até o fim dos tempos que eu sou, significando eu sou em você, este é o Senhor. Mas sem um novo coração, você não pode obtê-lo, você não pode acreditar completamente, você não pode compreendê-lo completamente. Então, eu lhes darei um coração novo para que saibam que eu sou o Senhor, e a única maneira de você obter o novo coração é quando o enxerto acontece. Então Deus cresce no homem e o homem começa a se expandir, e se expande e se expande e se expande dentro do seio de Deus para todo sempre. O mesmo Deus que criou o universo. Essa é a operação definitiva. Não o transplante de um pequeno coração de uma mulher que sofreu esse acidente fatal para o corpo de um homem que já está bem avançado em anos, que tem tudo de errado no mundo com ele, e então ele vegetará. Então o médico que realizou a operação será aclamado internacionalmente e ele terá seu dia neste pequeno mundo passageiro. Não vou tirar dele que é uma operação maravilhosa, não há dúvida sobre isso, mas essa não é a operação definitiva. A definitiva é receber com mansidão a palavra implantada, e a palavra é Deus. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Então pegue a palavra. Essa história é mais incrível. No começo você ouve, essa é a palavra transmitida. Quando você ouve, você a rejeita ou brinca com ela, e se os cuidados do mundo são muitos e muito urgentes, você a abandona. Mas a palavra está sempre sendo transmitida e transmitida e transmitida, e então você a pega novamente. Finalmente, você pondera e se detém nisso mais uma vez, e a semente começa a quebrar essa pedra que é o homem. Então vem quando está bem preparado e ele vem para implantar a palavra. Isso é algo que não acontece aqui neste nível. Acontece em uma região totalmente diferente, muito além disto, nas profundezas da sua própria alma. É onde acontece. Como nos é dito no 2 de Lucas, e havia em Jerusalém um homem, seu nome era Simeão, e ele era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e então o Espírito Santo o possuiu e ele foi levado em espírito ao templo. Versículo 25. Agora, se eu sou levado em espírito para o templo, não pense por um momento que estou me mudando para qualquer coisa feita por mãos humanas, nenhuma sinagoga, nenhuma catedral, nenhuma igreja, nada feito por mãos humanas. Eu sou levado em espírito para o templo. Agora, Paulo nos diz: vós sois o templo do Deus vivo, e o Espírito de Deus habita em vós. 2 Coríntios 6:16. Então, se sou levado em espírito para o templo, para onde sou levado senão para dentro de mim mesmo? Então, ele é levado agora em espírito para o templo. Os pais trazem o menino Cristo, pois ele agora tem 8 dias de idade e o trazem para fazer por ele de acordo com a lei. Simeão pega a criança em seus braços e a levanta em seus braços, ele abençoa a Deus. Então ele disse: Senhor, agora deixa o servo partir em paz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação. Lucas 2:30. Então ele disse: Eis que este menino está posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal de contradição, porque ele revelará, o coração de todos. Sua reação à história contada revelará onde você está na grande peça. Agora, aqui está a criança, ela entra, e foi prometido a ela que não veria a morte antes de ver o Cristo do Senhor. O Cristo do Senhor, que significa o nascimento de Deus no homem, é simbolizado na forma de uma criança pequena, que agora celebraremos em algumas semanas. Não é qualquer criança, isso é apenas o sinal, isso é definido como um sinal, como nos é dito. Isso se repete por toda a Escritura. Isto vos será um sinal. Encontrareis um bebê envolto em panos e deitado no chão. É onde você o encontra. Mas isso é apenas o sinal de um evento que ocorreu. Qual é o evento? Aquela palavra enxertada irrompeu, e a coisa toda está agora se desdobrando naquele em quem ela irrompeu. Expandindo-se para sempre no seio de Deus, o próprio Deus que criou o universo e o sustenta.
E quando ele se expande, ele é esse Deus. Mas não até que a palavra tenha sido primeiro implantada dentro dele. Ela cria raízes e então, na plenitude do tempo, ela irrompe. Então Simeão vê isso. Agora, posso lhe dizer por experiência própria o quão verdadeira essa história realmente é. Outros a verão e negarão. Nem todos que testemunharam acreditaram, mas um acreditará, e aquele que acredita sempre levanta a criança em suas mãos. Ele levanta a criança em suas mãos, e aquele que a levanta é aquele que não partirá deste mundo até que a tenha visto. Ele prometeu. Vocês não verão a morte até que vejam o Cristo do Senhor. Lucas 2, 26. Quando ele vê isso, logo depois ele partirá para a esfera para onde ele agora foi. Ele está sendo implantado. Ele ainda está neste mundo terrestre assim, em um corpo igual ao anterior, mais jovem. Mas antes de partir, ele segurou a criança em seus braços. E agora ele está sendo implantado. Isso eu sei por experiência própria. Havia 3 dos meus irmãos presentes quando isso aconteceu em mim. O mais novo dos 3 levantou a criança e declarou de quem era o filho, e quando ele disse: "É o bebê de Neville", os outros negaram perguntando da maneira mais incrédula: "Como Neville pôde ter um bebê?" Mas ele não discutiu o ponto, ele simplesmente apresentou a evidência: o bebê enrolado em panos. Bem, alguns anos depois ele partiu deste mundo. Ele era o mais novo dos 3 que estavam presentes, mas ele foi primeiro, deixando para trás os 2 que ainda estão tão ocupados em ganhar dinheiro. Eles são queridos, posso te dizer, eles são perfeitamente maravilhosos, mas sua preocupação é fazer mais e mais e mais da mesma coisa, a mesma coisa é dinheiro. Como um me disse no ano passado. Bem, eu vou encarar isso quando chegar a hora. Eu vim aqui sem saber por que vim e então partirei sem saber para onde estou indo, e se eu sobreviver, então saberei o que fazer. Não me preocupa o que você fala, não me interessa. Bem, ele mostrou isso na visão. O outro nunca ouviu uma palavra que eu já tive a dizer. Não o interessa. Mas meu irmão, o médico, ele era todo ouvidos para tudo sobre isso, e ele era o mais novo dos 3. Assim como as Escrituras descrevem que você não verá a morte antes de ver o Cristo do Senhor. O Cristo do Senhor é simbolizado apenas na forma de uma criança. Mas você é o Cristo do Senhor, pois Cristo nascerá em você. Deus nasceu em você. Então, a pequena criança que todos nós agora celebramos no dia de Natal, isso é apenas um sinal, um símbolo, do que vai acontecer no homem depois que o homem foi enxertado com a palavra de Deus. Quando ele foi realmente exposto a ela, e a operação acontece, é uma implantação da palavra de Deus pelas hostes celestiais de Deus. Está acontecendo o tempo todo. Só pode ser implantado naquele cujo solo foi preparado para recebê-lo. Então, se estou tão ocupado que não estou interessado, quero ganhar mais dinheiro, quero ser mais famoso, quero ser chamado, bem, um dos homens mais bem vestidos do ano ou a mulher mais bem vestida do ano. Se esse é meu interesse na vida, tudo bem, então, esse é meu interesse. Sem críticas. Deixe-os em paz. Deixe-os ser exatamente como eles querem ser. Mas aqueles que realmente são sinceros sobre isso. Ouvir a história mais incrível do mundo. Como o Deus que criou todo o vasto universo pode se tornar você neste pequeno planeta? É tão insignificante comparado a esta vasta e enorme exibição de luz. Como este pode ser o berço onde Deus realmente desce ao homem, nesta pequena coisa chamada Terra, não apenas a Terra, mas você, este pequeno ponto na Terra? E como isso pode ser uma história verdadeira? Que Deus realmente se torna homem para que o homem possa se tornar Deus. Então, você conta a história e que ouvidos você tem para ouvir? Eles não. Eles se afastam de você. Mas eu lhe digo, a história é verdadeira. Receba com mansidão a palavra implantada. Mas, posso também lhe dizer, quando se trata da implantação você irá, quando se trata de simplesmente contar a história, transmiti-la, você pode se afastar dela. Então, há uma diferença entre transmitir a palavra de Deus e implantar a palavra de Deus.
Quando o homem está pronto para o implante, ele não resiste a isso de forma alguma. Como minha amiga que me disse algumas semanas atrás, é necessário. Eu assegurei a ela que sim, era necessário. Ela estava deitada de bruços em uma maca de hospital e eu era o cirurgião, um cirurgião espiritual, e então eu assegurei a ela que não faria mal. Ela não tinha certeza se estava pronta para isso, mas ela disse: Eu sempre acreditei em você e acredito em você implicitamente. Sem nenhuma dúvida, eu acredito em você. Quando eu lhe assegurei que não doeria, peguei, ela disse em seu simbolismo, um implemento como um pente de prata, e os dentes eram simplesmente como agulhas. Parecia uma escovação fria em seu corpo. Então, quando ela disse: Estou pronta agora, então ela percebeu que estava tudo feito. A implantação ocorreu. Mas não posso dizer a ela quando, pois o filho não sabe. Quando ele começa, ele é o filho, mas o pai e o filho são um. Ele está destinado a ser o pai inteiro, mas ele começa a desempenhar o papel do filho. Quando aconteceu com Bill há 2 anos, 3 anos atrás, todo o simbolismo é perfeito, posso lhe dizer. Tudo neste mundo contém em si a capacidade de significado simbólico. Então, eu não sou um cirurgião neste mundo, mas para ela um cirurgião é essencial para uma operação, então ela me conjurou das profundezas de sua alma e eu desempenhei o papel em seu mundo como o cirurgião. Agora, se essas coisas vão ser feitas, um hospital seria o ideal, então ela se encontra deitada de bruços em uma maca de hospital, sendo preparada para a operação. Então, veja, tudo contém a capacidade de significado simbólico, porque eu certamente não sou um cirurgião aqui. Não sei o que eu poderia cortar com uma linha reta. Eu certamente não tentaria cortar nada. Não em forma humana. Mas aqui, como você sabe, os sonhos são egocêntricos, então dentro dela ela tem fé em mim como um professor que transmite a palavra. Então, quando se tornou necessário para a operação, dentro dela ela me conjurou para desempenhar o papel do cirurgião. A coisa toda é feita por si mesma. Ela está disposta a ter essa coisa realizada e ela está fazendo isso. Mas nas profundezas de sua própria alma aqui está Neville, em quem ela tem fé. Então ela me conjura como cirurgião a quem ela permitirá realizar esta operação. É assim que o drama se desenrola no homem. Porque, todo o vasto mundo, embora pareça fora, está dentro, na imaginação de alguém do qual este mundo da mortalidade é apenas uma sombra. William Blake. Então eu não vim até ela como um homem chamado Neville, que está falando com você agora, e realizar a operação. Eu estou em cada um de vocês e cada um de vocês em mim. Então o que você significa para mim eu usaria quando eu quisesse revelar a mim mesmo um certo estado. Se esta noite eu estiver pronto para a operação, aquele em quem eu tenho toda a fé a respeito da palavra de Deus e sua habilidade de realmente implantar essa palavra, eu conjurarei do meu próprio ser. Eu conjurarei esse ser do meu próprio ser. Ele será o cirurgião que desempenhará o papel que ele tem que desempenhar porque eu estou fazendo isso. E assim, a coisa toda está se desenrolando dentro do homem. A história de Jesus Cristo é uma história verdadeira contida no homem. O dia chegará, o homem despertará e ele é Jesus Cristo. Então a palavra que é implantada ele implantou a si mesmo. Mas ele primeiro deve se preparar para a recepção desse enxerto. Ele se prepara primeiro ouvindo a palavra. Ele a ouve, ele acredita nela, e enquanto acredita, ele tenta viver por ela da melhor maneira possível. Enquanto ele vive por ela, aplicando esse princípio e vivendo por ele, então a história se torna pronta para receber o enxerto. Naquele momento no tempo ele conjurará de seu próprio ser um ser que ele ama ou ela ama, alguém em quem ela confia, e ele será o grande cirurgião que fará o transplante, e fará surgir um novo coração, um novo espírito, que será plantado naquele ser. Então, em um momento ele germinará e explodirá, e toda a história de Jesus Cristo se desenrolará dentro de você. Então e somente então você saberá quem você realmente é, que você é Jesus Cristo. Começa com um despertar dentro de você, é uma ressurreição. Então virá o nascimento da criança e a criança será descoberta por 3, eles a encontrarão. E você segurará a criança em suas mãos.
Mas um assegurará primeiro, Simeão assegurará. No meu mundo, seu nome não é Simeão, é Laurence, e esse era meu irmão Laurence. Os outros 2 irmãos eram chamados Cecil e Vitor. Eles negaram. Eles são meus mais velhos, eles ainda estão aqui. Mas Laurence não negou. Agora Laurence partiu, mas não antes de ver o ungido do Senhor. Porque ele foi depois do evento, não antes dele. Então virá a revelação do Pai em você, revelando você como Deus Pai. A coisa toda se desenrola dentro de você do começo ao fim. Toda a história de Jesus Cristo está contida naquela palavra implantada. Então, primeiro estamos preparados. Agora, como Paulo nos diz, considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8, 18. Então não se preocupe com nenhum sofrimento. Quem pode evitar o sofrimento? Ninguém neste mundo pode evitar o sofrimento, não importa o que ele seja. Se qualquer homem me disser que pode evitar completamente todo o sofrimento, que ele é tão sábio que sabe como fazê-lo, bem, você será chamado para o leito de doente deles e então eles olharão para você e se perguntarão. Você será chamado para o funeral deles, porque todos eles morrem, embora deuses, todos morrem. Todos morrem. Mas ele não morre realmente. Mas ele morre de qualquer maneira para aqueles que o observam ir além. Então, que ninguém se gabe de ser tão saudável, que ele está acima de tudo porque ele come bem ou vive bem, ele não bebe e não fuma. Tenho notícias para ele, tudo o que ele agora condena, que ele não faz, ele fará. Tudo o que ele me diz que não faz, eu posso profetizar para ele vai fazer. Então, que ninguém se sinta tão santo e tão bom, eles não servem para nada naquele momento. Mas Deus é infinitamente misericordioso e os colocará à prova, e então os preparará para receber a palavra implantada. Não os coloca à prova para machucá-los, Deus é um Deus de misericórdia. Ele não está se vingando de si mesmo, porque é Deus, a coisa toda é Deus, apenas preparando o solo para recebê-lo. Porque essa palavra não pode cair na estrada. Ela desaparece. Ela cai entre os espinhos e os cardos, eles a sufocam. Ela cai sobre uma rocha, não tem profundidade e então o sol trazendo os fatos da vida a queima. Ela tem que ter solo que tenha sido preparado. E a dor a prepara. Aqueles a quem Deus, bem, eu diria, machucou para fins secretos, ele então conforta. No final, os conforta. E então, que presente maior do que dar a si mesmo? Então Paulo diz: ponham todo o coração, a esperança, na graça que vos é dada na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, 3. Que toda a sua esperança esteja naquela graça que vos é dada. Bem, o que é graça? Graça é o dom de Deus de si mesmo ao homem, é isso que é graça. Graça é a expressão final do amor de Deus em ação que o homem experimentaria quando revelasse Cristo nele como ele mesmo. Não algum Cristo do lado de fora, nenhum Cristo em você é a esperança da glória. Então ele o revela em você. Mas ele não pode revelar o que não está em você, ele não pode emergir a menos que esteja agora submerso em mim. Como ele pode simplesmente romper em mim a menos que esteja presente em mim? Bem, para estar presente em mim ele tem que ser implantado, e então todos recebem o implante, o enxerto. E aqueles que despertaram são os cirurgiões nas profundezas da alma de todos. E eles nos conjuram. Aqui está uma senhora, ela não está presente esta noite, ela disse. Eu tive um sonho maravilhoso, aqui estou eu e minha filha mais nova me disse, agora esta senhora é uma avó, uma das avós mais jovens que você já viu, mas uma avó, e minha filha mais nova veio até mim e disse que havia um homem muito feio, rosto feio, na casa lá atrás. Bem, ela saiu e quando entrou na casa, ela se transformou em um celeiro. O que sua filha mais nova pensou ser um rosto feio, era seu amante, em trapos. Em todos os seus sonhos, ela sempre encontrava essa mesma pessoa, e aqui está ele. Ele parecia faminto e parecia estar em trapos ou em roupas velhas. Então ela deu a ele algo para comer, e então ela o pegou pela mão e eles saíram de mãos dadas, e ela se apaixonou novamente por essa pessoa.
Em seus sonhos, ele segue como aquele que ela sempre ama. Ela passou por um lugar. Ela disse: aqui havia um lugar. A 5 pés daqui é onde ficava a casa em que eu morava. Então ela andou. Aqui está a casa em que eu vivi. E aqui estava uma casa em que eu vivi. Ela andou por esses muitos estados de consciência, significados por casas ou lugares onde as casas deveriam estar. Esses eram todos os estados pelos quais ela passou. Bem no final, ela ouviu o choro de uma criança. A criança está chorando porque seu irmão comeu um pouco de veneno e ele vai morrer. O menino que comeu o veneno tinha cerca de 4 ou 5 anos. Então ela foi até uma vizinha e contou a ela, uma mulher, o que tinha acontecido com esse menino, e ela começou a fazer ovos mexidos para o menino. Ela disse: não, ele não quer ovos, dê-lhe leite. Isso o livrará do veneno. Então ela percebeu que aquele que tinha 4 ou 5 anos quando tomou o veneno de repente agora é apenas uma criança minúscula. Mas ela também percebeu que ela mesma, nesse movimento, ela tinha acabado de sair da adolescência. Bem, recém-saída da adolescência tem 19, e você chega aos 20, ela tinha acabado de sair da adolescência quando se tornou consciente do fato de que a criança pequena, que tinha voltado no tempo para uma criança, ela mesma enquanto passava por essas chamadas casas onde ela morava. Bem, este corpo é um lar, esta é uma casa onde eu moro. Mas a verdadeira casa de um homem é aquele estado ao qual ele mais constantemente retorna. Se eu retornar constantemente ao sentimento de ser indesejado, essa é minha casa. Se eu retornar ao sentimento de ser inseguro, essa é minha casa. Então, esse estado de consciência ao qual o homem mais constantemente retorna constitui sua morada permanente. Bem, podemos sair disso. Então, ela viu os diferentes estados em que havia habitado. Todos esses eram estados de consciência e, naturalmente, você os chama de lares. Então você vai para uma casa e mora naquela casa. Mas um estado de consciência é a verdadeira casa do homem. Se eu for hoje à noite para Nova York e morar em um hotel fabuloso, ainda carrego meu estado de consciência comigo, e ainda estou ciente de minhas limitações, meus potenciais, todas essas coisas. Essa é minha casa. Quer eu moro hoje à noite no Plaza Hotel e tenha a maior suíte que eles têm a oferecer, ainda sou o ser que tenho consciência de ser. Esse ser que tenho consciência de ser é a casa onde vivo. Então ela apontou para seu amante. Bem, esse homem que era seu amante, que parecia em trapos, é o Pai dentro dela. O homem está buscando o Pai eterno, e quando ele encontra o Pai, ele encontra a si mesmo. Então você está apaixonado por aquele ser que o trouxe à existência, por assim dizer. Então ela está agora apontando para si mesma esses estados pelos quais ela passou. E então, ela apenas confirma o que eu tenho ensinado aqui, que quando alguém parte deste mundo ou de um estado, ele se encontra restaurado à vida, um corpo igual ao anterior, só que novo, inexplicavelmente novo, e é novo e jovem. Você parte daqui quando tem 90 anos, menos os olhos, menos os dentes, menos o cabelo, menos tudo, para se encontrar instantaneamente restaurado à vida. E você está em um corpo exatamente igual ao anterior, só que novo, não menos nada. Se você não tivesse dentes, você teria todos os dentes do mundo crescendo de suas gengivas. Eu não consigo explicar, mas eu sei que é verdade, pois eu vejo. Não há perda, tudo restaurado. Se você é calvo, você não é calvo. Se você não tem dentes, você não tem dentes. Se você não tem olhos ou não consegue ouvir, nenhuma dessas coisas está faltando. Você é novo e completamente restaurado, mas ainda em um mundo terrestre como este. E isso continua e continua e continua até que o enxerto aconteça. Quando o enxerto acontece e rompe dentro de você, então Cristo nasce dentro de você. Esse não é um mundo terrestre, é um mundo celestial. E você se move do mundo terrestre para o celestial, um ser completamente diferente se expandindo para sempre no seio de Deus. Nós somos aqueles que se movem desta esfera para aquela esfera.
Mas você não pode sair desta esfera até que o enxerto aconteça e então germine e então irrompa. A erupção é ressurreição, nascimento do alto, a descoberta do Filho de Deus que o chama de Pai. Então a divisão do templo do seu próprio corpo de cima para baixo, que revela esta gloriosa luz dourada, que é o sangue de Deus que foi derramado por você e você é isso. Pois ele escolheu você nele antes da fundação do mundo e esse sangue você é, e você sobe para o céu naquele movimento serpentino, conforme descrito no 3º capítulo de João, versículo 14. E então vem a descida do Espírito Santo na forma de uma pomba sobre você e o sufoca com amor. Então você sabe que o drama neste nível terrestre acabou, e quando você tira a vestimenta é pela última vez na esfera terrestre. Você não se encontra restaurado à vida após a morte. Você não foi restaurado à vida, pois agora você é um filho da ressurreição e, portanto, não é do mundo terrestre. Então eu digo a você, acredite. Acredite e coloque sua esperança totalmente na graça que está vindo a você na revelação ou na revelação de Jesus Cristo. Agora, somos informados de que os profetas que profetizaram da graça que seria sua, eles buscaram e indagaram sobre esta salvação, e foi-lhes revelado que não era sobre eles, mas sobre vocês. 1 Pedro 1 versículo 10. Eles estavam fazendo uma obra cuja importância eles desconheciam totalmente. Eles eram simplesmente instrumentos através dos quais toda a história estava sendo derramada no mundo para a nossa era, para o nosso tempo. E agora que estamos nesta era em que isso está acontecendo, eu digo a você, sim, você tem que pagar aluguel e você tem que comprar comida e você deve comprar roupas, todas essas coisas. Você tem obrigações com a vida, você tem esposas e maridos e filhos, família. Todas essas coisas devem ser feitas, e você deve cumprir todas essas obrigações. Mas dê algum tempo à palavra de Deus. E quando a palavra é transmitida, não a deixe cair, demore-se nela. No decorrer de um dia, demore-se nela. Posso lhe dizer, mesmo no mundo de César, ela compensa 1000 vezes mais, como nos é dito no livro de Jó. Quando ele orou por seus amigos, seu próprio cativeiro foi levantado. Se você se concentra completamente em si mesmo e eu esqueço o outro até que eu primeiro cuide de mim mesmo, bem, então você não conhece esse mistério. Quando você se esquece de si mesmo em seu interesse pelo outro e consegue ter empatia pelo outro e se alegrar com a boa sorte do outro, embora isso ainda não tenha acontecido, mas você se alegra como se fosse verdade, você está se libertando. Pois o outro realmente está dentro de você. E então, quando ele orou por seus amigos, seu próprio cativeiro foi levantado. Posso lhe dizer, comecei este trabalho em 1938 no 2º dia de fevereiro. Eu não tinha nada. Foi com uma nota emprestada de $5 para pagar o aluguel. O aluguel era de $3 e 6 pessoas vieram. Eu não cobrei. Seja por simpatia ou constrangimento, cada um deu $1. Então cresceu lentamente, semana após semana, mês após mês. Mas naquele mesmo intervalo eu não me importava se tinha algo para o jantar ou não, não fazia diferença. Eu sabia que estava dizendo a verdade como eu tinha experimentado em minhas visões. Então eu continuei falando e falando, nunca parei, 3 vezes por semana na cidade de Nova York. E não cobrava. No intervalo, enquanto eu só ouvia boas notícias para os outros, eu os via. Eu não cobrava por entrevistas, eles vinham para casa, tomavam todo o meu tempo. Mas eu me perdi em ouvir boas notícias sobre eles, o dia todo eu estava empatizando, não simpatizando. Eu não simpatizava com nenhuma falta. Dei as costas para a falta e presumi que eles estavam me dizendo o que eu queria que eles pudessem me dizer. Então comecei a ter empatia com todas as coisas adoráveis sobre o que eles fizeram. Naquele intervalo, meu pai que estava crescendo neste mundo das finanças, e ele começou atrás da bola 8 sem nada, mas ele acertou em cheio. Quando ele fez seu testamento, ele não me levou, o único fora da ilha, e me deu menos porque eu estava longe por milhares de milhas. Eu não contribuí para a sua fortuna. Todos os meus irmãos fizeram, até mesmo meu cunhado. Eu tenho um cunhado porque tenho apenas uma irmã, e todos eles contribuíram. Mas quando ele escreveu seu testamento, ele deu a todos partes iguais,
incluindo o orador. Então, enquanto eu estava tendo empatia e não cobrando, mas tendo empatia, aqui, sem que eu soubesse, minha fortuna estava sendo construída do outro lado da água no mundo de César. Quando ele partiu deste mundo e o testamento foi tornado público, aqui eu tinha tanto quanto qualquer um daqueles que trabalharam o dia todo. Como lhe foi dito nas Escrituras, um veio na 11ª hora e recebeu tanto quanto aqueles que trabalharam o dia todo. E quando um reclamou, ele disse: Não é meu para fazer o que eu quiser? Não lhe prometi 2 centavos pelo seu trabalho? Você recebeu? Sim, mas você deu 2 centavos também àquele que veio na 11ª hora. Não é meu para fazer o que eu quiser? Mateus 20, 9. Então meu pai terreno me deu exatamente o que deu aos outros e éramos 9 irmãos e uma irmã. Não me deu 1 centavo a menos do que deu a eles. Então, sem pensar em dinheiro e tentando sobreviver com o que eu tinha, e começando do zero, então eu lhe digo que sei por experiência que essa coisa funciona, não falha. Sim, mesmo no mundo de César. Mas quando se trata dessa história fantástica de Jesus Cristo, eu lhe conto por experiência própria, e não estou teorizando, é a história mais verdadeira e a maior história já contada. É Deus se tornando homem para que o homem possa se tornar Deus. Então você se debruça sobre isso. E uma noite, se você ainda não foi enxertado. Pois isso é realmente uma impregnação divina, é isso que é. Ele está pegando a semente, que é a palavra de Deus, e enxertando-a em você. E quando minha amiga se sentiu deitada de bruços e sendo preparada para uma operação, eu disse a ela que era necessário, era essencial. Então ela me conjura. Tendo fé em mim e acreditando que eu digo a verdade, eu não poderia falar nada além da verdade. Por outro lado, pode haver alguém neste mundo esta noite que pense que eu sou o diabo, e você sabe, se eles me conjuram esta noite eu seria o pior diabo do mundo. Então ninguém pode desempenhar o papel do diabo, exceto Deus, ninguém pode desempenhar o papel do ser benéfico e misericordioso, exceto Deus. Deus desempenha todas as partes e não há nada além de Deus. Então, nas profundezas de todos estão todos. E conforme você começa a se expandir e a despertar, você os traz todos para fora. No final, tudo será Deus. Posso lhe dizer, Deus é amor infinito. Foi o amor que fez isso, o amor que o concebeu, o amor que está interpretando isso. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta: se você morrer neste mundo como uma criança pequena, você será uma criança pequena novamente? Resposta: uma criança pequena retorna como uma criança pequena, minha querida. Este é um milagre peculiar. Não consigo explicar, não sei. Não entendo como acontece, mas acontece. Encontro pessoas que morreram que pareciam ter 80 anos quando morrem, ou 100 quando morrem, eu as encontro e elas parecem ter 20. Muitas delas não estão cientes da transição. Elas tomam isso como garantido, assim como as pessoas em sonho tomam isso como garantido até que se tornem cientes de que estão sonhando, e então acordam. Muitas que morrem, não têm conhecimento de que morreram. Mesmo que se vejam jovens e bonitas, completamente adoráveis, elas tomam isso como garantido. Elas nunca se detêm por um momento para perguntar por quê. Mas do que você faz aqui? Eu acho que as pessoas, elas morrem, parecem tão velhas, e então você as encontra e elas têm 20 anos, e nenhuma faculdade está faltando, nada está faltando. Você as encontra em diferentes seções do tempo. Nem todas estão indo para a mesma seção do tempo. Eles vão naquela seção de tempo mais adequada para o trabalho que ainda precisa ser feito neles, pois a coisa toda é um circuito fechado. Você pode cair agora e se encontrar no ano 3000, não no ano 67 ou 68, ou mesmo 2000. Se encontrar no ano 3000 ou 1000. O lado que você move é irrelevante. Isso parece impossível, mas é verdade. Pergunta: você disse que o mundo terrestre seria o último mundo? Resposta: não, o mundo terrestre é este. Veja, o mundo não deixa de existir no ponto em que nossos sentidos deixam de registrá-lo.
Nós pensamos por que não posso tocá-lo ou ouvi-lo ou vê-lo. Bem, então, ele deixou de existir. É como passar por uma cidade. Quando passo pela cidade, penso que ela deixa de existir porque fui além dela. Não, a cidade permanece para outros ocuparem ou passarem por ela. E todos esses são estados infinitos de consciência pelos quais o homem passa. E um estado não deixa de existir porque o homem que o ocupou partiu dele. Então, todo o vasto mundo é real, solidamente real. Eu entro nesses mundos e eles são reais, são sólidos. Você não é feito de gás e você envelhece lá também e morre lá, para se encontrar restaurado e continuando a jornada, amadurecendo e morrendo e continuando a jornada. Não nascer de novo através do ventre de uma mulher, não. Eu não entendo isso de jeito nenhum. Não posso concordar com isso, porque não é minha experiência. Eu simplesmente os acho simplesmente restaurados. Minha mãe, no dia em que morreu, na mesma hora em que morreu, apareceu para mim e ela é uma linda mulher de 20 anos, excepcionalmente bonita, loira, olhos azuis, escovando o cabelo. Simplesmente adorável. Ela não poderia ser mais doce e adorável. Minha mãe morreu. Ela tinha apenas 61 anos, mas parecia ter 90. Ela estava tão, bem, dolorosamente magra e com tanta dor por 2 anos antes de morrer. Mas no exato momento em que ela morreu eu a vi, sentei-me e escrevi para ela. E essa foi a hora em que ela se foi. Não existe isso de ir a um pequeno cemitério. Isso é tudo um grande negócio. Cemitério, nada. Alguém concebeu essa ideia para ganhar dinheiro e brincar com as mentes das pessoas. Então, quem vai a qualquer cemitério? Foram os acionistas. Disseram-me que se alguém tivesse a visão e comprasse um bom lote de ações na Forest Lawn, poderia relaxar e recortar cupons hoje. Um amigo meu costumava me dizer que na primeira vez que ele me levou para lá, ele foi embora por volta do dia 11 de novembro. Quando ele veio aqui pela primeira vez, ele queria me mostrar o lugar. Por que ele me levaria para Forest Lawn para me mostrar coisas? Mas ele me levou para Forest Lawn. Ele era um sujeito muito bem-humorado e maravilhoso e ele apontou todos os lugares e todos os pequenos atores que foram enterrados aqui, e os sábios e o fulano de tal lá. Então ele disse bem casualmente. Claro que os lotes no topo da colina são mais caros porque a vista é mais bonita quando você sai à noite, muito mais caro lá em cima. Bem, isso me impressionou. Isso é um grande negócio. Não estou dizendo que se você quiser fazer isso, não faça, não, faça o que você quer fazer. Se você quer um funeral de $10.000, faça. Meu amigo, John Van Bruton, estávamos jantando juntos cerca de 3 semanas antes de ele morrer. E então seus amigos que herdaram sua propriedade tiveram que cuidar do corpo, então eles foram até o local para escolher o caixão. Bem, eu mal podia acreditar no que estava ouvindo quando meu amigo me contou a história. Eu disse: Você está mentindo. Ele disse: Não, eu não estou mentindo. Foi exatamente isso que ouvi. Ele se vira para seu amigo Dick. Pergunte a Dick se isso não aconteceu. Este é seu amigo, Carter Lodge, que foi seu braço direito durante todos os anos em que ele esteve neste país. Bem, como você sabe, ele deixou uma fortuna, e então eles sabiam que ele tinha essa fortuna, então eles queriam tirar o máximo possível da propriedade para enterrá-lo. Eles mostraram esses caixões e disseram: Veja isso, são todas molas para amortecer o corpo. Bem, Carter disse que quase podia sentir John atrás dele batendo os pés como se você ousa fazer isso, eu vou te assombrar. Então eu pensei que esse era o limite da credibilidade de alguém. Não foi isso. Eles tinham um espelho em cima do caixão para que, quando ele estivesse fechado, ele pudesse se ver. Acredite ou não. Eu disse: Agora você está mentindo. Ele disse: Não, eu não estou mentindo. Foi exatamente isso que ouvi. Eles tentaram tirar algo como $15.000 de Carter, e Carter saiu com, eu acho, uma caixa de pinho. Então ele disse que pegaram todo o dinheiro que John deixou,
investiram muito bem e agora estão aproveitando a vida completamente, viajando pelo mundo todo, exatamente o que John gostaria que eles fizessem. Mas de todas as bobagens do mundo, um espelho. Bem, eles logo terão outras coisas neles, como um cachimbo, bem recheado para ele fumar. Bem, você pega uma moça adorável que acabou de perder o marido e esse era o pilar, ou inverta, um homem que perdeu a esposa, de quem ele depende para tudo que acontece em seu mundo, e ele é um sujeito mole. Esses gols entram, eles não esperam, não 24 horas porque 24 horas então você pode pensar. Mas eles te pegam imediatamente. A primeira coisa que eles perguntam é: você tem seguro? Bem, quanto? Você me diz primeiro quanto você tem seguro antes que eu diga o preço do caixão, do funeral. Tudo o que você precisa dizer é: não, eu não tenho seguro. Sinto muito e então eles caem dessa forma. Eu não quero ser macabro sobre isso, mas quero dizer que isso é estúpido. Estamos vivendo em um mundo fabuloso e você não morre. Você é restaurado à vida instantaneamente, e você é renovado, você é novo. Você não pega aos 90 anos e continua aos 90, você volta aos 20. Por quê? Eu não sei, mas essa é a idade. Quando minha amiga me contou em sua carta ontem, que aqui ela pega essa criança, ela tinha 5 anos, e de repente ela está apontando para seu amante, que ela sempre vê em seu sonho, que este lugar eu vivi, este lugar eu vivi, este lugar eu vivi. Então, de repente, o menino de 5 anos é uma criança. Então ela percebe que ela mesma está saindo da adolescência, trazendo a confirmação das profundezas de sua alma do que eu tenho dito a você. E então ela acorda. Se ao homem pudesse ser dito isso, ele não teria medo de morrer, não teria medo de partir, porque você não morre de qualquer maneira. Como lhe é dito no início da história em Gênesis, Deus lhe disse que você morreria. Perguntou a serpente e ela respondeu: sim. No dia em que eu comer desta árvore, morrerei. A serpente disse: Deus sabe que você certamente não morrerá, mas você se tornará como os deuses, conhecendo o bem e o mal. Agora leia. E disse Deus: que faremos ao homem? Pois ele se tornou semelhante a nós, conhecendo o bem e o mal. Versículo 22. Então entramos neste mundo tendo participado do conhecimento do bem e do mal. Entramos em um mundo onde ainda vivemos no mundo do bem e do mal. O que, posso lhe dizer, é uma bênção, pois poderíamos ser para sempre um bebê inocente sem conhecer nem o bem nem o mal e ser automatos. Então entramos em um mundo para conhecer o bem e o mal e nos tornarmos como os deuses, pois é isso que eles sabem. Então, depois de muito sofrimento, mas muito sofrimento, o solo é preparado e a palavra é enxertada. Depois disso, é tudo o que importa. Depois que a palavra é enxertada, o que você faz? Esse tipo de gravidez nunca é provocada na forma de aborto espontâneo, nunca. Esta é uma gravidez divina, não há aborto espontâneo nisso. Quando isso é enxertado, ele crescerá e, no devido tempo de Deus, ele rompe. Ninguém sabe esse momento. Ele vem como um ladrão na noite. Você nem sabe que está carregando a criança. Não tem a menor ideia de que está grávida. De repente, ocorre uma explosão e todo o drama se desenrola diante de você, e você é a figura central, a estrela do drama. Agora lembre-se da data. Reabrimos no dia 8 de janeiro, no mesmo lugar, no mesmo horário. Será, bem, pelos primeiros 2 meses, de qualquer forma, sem mudanças nas noites, será segunda e sexta. Mas as moças que são donas e administram este lugar, há apenas algumas noites que elas não podem nos dar. Mas eu te aviso a tempo. Obrigada. E pode ser que eu entre em erupção em você antes de nos encontrarmos novamente. Boa noite.